Bom dia, turma! Estamos entrando ao vivo para mais um tema a respeito de coluna vertebral. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar um minutinho para o pessoal entrar em sala de aula. Vamos ver quantos acordam cedo para assistir um tema tão importante como esse. Nas nossas abordagens, nas nossas lives, nós estamos sempre falando a respeito de coluna vertebral, de terapia manual, de alguma possibilidade de diagnóstico e intervenção dos pacientes que chegam para nós com alguma patologia associada. Hoje o tema é Modic. Quem já está em sala de aula, vai falando um oizinho aí. Bom dia Marcela. Tudo certo? Belém do Pará. Vanessa, bom dia. Maju Bento, bom dia. Vão entrando, comentem por favor como é que está som e imagem. Estão me ouvindo bem? Visualização, talvez um pouco escuro nesse momento, porque daqui a pouco nós vamos para o negatoscópio, a imagem vai estourar. Então ela está um pouco escura assim. É aceitável. Muito bem. Quem já está em sala de aula, eu gostaria de pedir um favor. Convide os seus contatos, clique no aviãozinho e mande para os seus contatos falando a respeito dessa live. Venha assistir a live a respeito do diagnóstico de Modic. Nós vamos levar para o negatoscópio, nós vamos fazer uma classificação do Modic, explicar o que é o Modic. Então, 2, 3 minutinhos aqui a gente começa, e enquanto isso, não esqueça, clique no coraçãozinho, quanto mais curtidas, melhor para nós. Bom dia, Alexandre, bom dia, Maurício, Janaína, bom dia, que legal, quanta gente aqui. Alexandre, bom dia, Souza, eu acho que é Souza, Gabriel, Maju Bento. Muito bem, gente. Então, convidem aí, convidem os seus amigos. Nós estamos falando com muita frequência a respeito de hérnia de disco, de alteração degenerativa, de processos inflamatórios, de alterações posturais da coluna vertebral. Nós estamos falando com muita frequência a respeito das alterações de cadeias musculares, das alterações viscerais, das alterações emocionais. Então veja quantas possibilidades para você receber um paciente, fechar um diagnóstico, classificar uma patologia e elaborar um protocolo com um prognóstico resolutivo. Então são as inúmeras as possibilidades de fechar um diagnóstico com um paciente que chega com dor lombar na clínica. Se a gente pensar especificamente numa lesão estruturada, numa lesão do corpo vertebral ou do disco, nós vamos ter também inúmeras classificações só nesse tema específico. Nós podemos falar de small, de limbo, de Modic, a própria hérnia de disco mecânica. Então existem muitas possibilidades, muitas alterações realmente, que vai trazer o paciente até a clínica de fisioterapia. E se eu não tiver um diagnóstico resolutivo, um diagnóstico confirmado, é difícil tratar. E entender, acima de tudo, vocês, nós, fisioterapeutas que estamos aqui, mais de 90% dos pacientes com patologia de coluna chegam na fisioterapia. Ele pode ter passado pelo neuro, pelo clínico geral, pelo ortopedista, mas ele vai chegar aqui na fisioterapia. E se ele chega na fisioterapia, a responsabilidade de tratar esse paciente é nossa. Só que nós temos que saber fazer esse diagnóstico diferencial. É Modic? É small? É limbo? É uma hérnia mecânica? É intraforaminal? É uma hérnia mista? É extraforaminal? Tantas possibilidades para fechar um diagnóstico, só que se nós pecarmos nesse quesito de aprender a receber o paciente, fechar um diagnóstico correto, nós seremos negligentes na conduta terapêutica e jamais seremos reconhecidos como profissional de primeiro contato.
Então, para você ser realmente um profissional de primeiro contato, saiba avaliar, saiba fechar um diagnóstico correto, que seja físico-funcional, que é a nossa responsabilidade. Pessoal, comente aí, voz está bem? Tudo certo? Kellyanne, Clínica Kelly Bacelar, Giovana, muito bem. Então vamos lá. Quando nós falamos especificamente do MODIC, clique no aviãozinho, convide seus amigos agora, vamos começar a falar sobre o tema, vamos levar para o negatoscópio e fazer esse diagnóstico diferencial. Me ajude a compartilhar. Clique aí, por favor. Vamos lá, começamos. Para sermos um profissional diferenciado, reconhecido como primeiro contato, não depender de nenhum outro profissional para tocar a nossa vida, tratando os pacientes que nos procuram, nós temos que fazer um diagnóstico diferencial. E hoje o diagnóstico diferencial é MODIC, doença, síndrome, patologia, alteração, defina do jeito que quiser uma alteração, um tipo MODIC. MODIC ela é classificada como uma doença degenerativa, uma doença mecânica funcional, inflamatória e, acima de tudo, como uma doença infecciosa, porque ela é causada, segundo alguns artigos de literatura que busquei para falar com vocês a respeito disso, ela é uma doença causada por uma bactéria anaeróbica, uma bactéria de pouca virulência, de pouca patogenicidade, mas que nos habitam de forma frequente e regular, a bactéria que nos causa acne. Essa bactéria foi encontrada em pelo menos 53% dos pacientes que apresentam MODIC. Por isso, ela é classificada de várias condições. MODIC pode ser mecânico, inflamatório e infeccioso, porque existe uma bactéria presente nela. E esses autores que descreveram MODIC como uma doença infecciosa também propuseram um tratamento à base de amoxicilina, à base de antibiótico. 100 dias de antibiótico para tratar essa bactéria, que é uma bactéria anaeróbica, que se hospeda na placa vertebral terminal e deforma, degenera, destrói essa placa. O MODIC ele é uma doença de transição entre o disco e a vértebra. Não é uma hérnia de disco, não é uma patologia exclusivamente do disco, mas ela é a da placa vertebral, a placa vertebral terminal, a transição, de onde saem todos os nutrientes e a reidratação do disco é nessa transferência entre vértebra, placa vertebral e disco. E é nessa cartilagem que reveste as faces superior e inferior da vértebra que acontece o MODIC. Qual é a explicação mais óbvia, aceitável? Que por alguma disfunção mecânica, por alguma instabilidade, alguma agressão, uma sobrecarga, ela pode sofrer microlesões e gerar um processo inflamatório nessa placa. Essa é a descrição mais correta que existe dentro da literatura. E essa inflamação, ela é progressiva e como é uma cartilagem que recebe pouca vascularização, ela degenera e evolui para a destruição dessa placa, transferindo também para o corpo vertebral. Então, o MODIC é uma patologia da placa vertebral transitória. Algumas patologias associadas, como diabetes, as doenças mentais, uso de cigarro, tabagismo, obesidade, sobrecarga mecânica, tudo isso está correlacionado também com o aparecimento do MODIC. E o MODIC, ela não causa dor em todos os aspectos, nós temos que entender isso, porque muitas vezes o diagnóstico do MODIC é insidioso. O que significa insidioso? Que eu fui fazer lá uma tomografia para ver abdômen, uma ressonância para ver o rim, uma ressonância para ver outra coisa, e apareceu o MODIC, e o paciente não relata dor lombar. Então, nem todos os MODICs são correlacionados com a dor lombar.
Nós temos que entender isso, que Modic não causa dor em todas as suas condições. Mas quando o paciente tem essa degeneração, ele tem uma aproximação entre vértebras e essa aproximação entre vértebras faz uma compressão facetária e justifica a dor localizada. Portanto, esse sim é causado pelo Modic. O Modic, ele pode ter dor localizada, um desconforto, uma dor surda, cansada, uma dor degenerativa e também dor irradiada, porque o disco que está sendo nutrido por essa placa e sofre agora uma insuficiência de reidratação, ele aproxima, ele aperta e desloca radialmente, fazendo compressão de raiz nervosa. Então, o Modic ele pode estar relacionado com dor local, lombalgia, mas também com dor irradiada, dor no dermátomo correspondente do seu nível. Então, vamos pensar lá, um Modic, que é uma lesão vertebral, cartilagem e disco, em L2, L3, que pega a raiz do crural. O paciente vai ter uma cruralgia relacionada com aquela lesão estrutural do Modic. Modic a gente classifica de acordo com as suas fases: inflamatória, depósito de gordura e calcificação do corpo vertebral. Modic 1, Modic 2, Modic 3. E o melhor diagnóstico do Modic é, sem dúvida, a ressonância. Mas eu encontro as alterações causadas pelo Modic na tomografia, no raio-x, mas o diagnóstico só é possível de fechar e classificar na ressonância. Eu quero levar agora vocês para o negatoscópio para mostrar a sequência de exame e como classificar, tá? De novo, mais uma vez, gostaria de um pedido. Clique no aviãozinho e compartilhe com seus colegas. Eu vou fechar aqui os comentários para deixar em tela cheia, aberta, para que você consiga visualizar todos os detalhes da imagem. Daqui a pouco eu volto e a gente continua conversando, tá? Vou virar aqui e vou virar a imagem, tá? Muito bem, chegamos aqui perto da nossa coluna. O raio-x. Isso aqui é o raio-x simples, frente e perfil. Não se faz diagnóstico de Modic em raio-x, como eu já falei, mas eu gostaria que vocês observassem alguns detalhes. Esse espaço é um espaço relativamente bom, normal. Veja que quem mantém o espaço é a presença do disco. Então, eu tenho discos saudáveis. Toda alteração do espaço, que sugere um processo degenerativo do disco, transfere a mecânica para o corpo vertebral e, a partir daqui, começa as suas deformidades. Esclerose óssea, deformidade de borda. Veja que nesse exemplo eu tenho um alimbo, que é um disco que entrou na epífise de crescimento quando esse paciente era jovem. Esclerose subcondral diminuída. Disco normal, discos comprometidos. Veja, aqui em cima, a irregularidade do corpo vertebral, uma irregularidade. Veja que a face inferior dessa vértebra, ela é nítida, é linear, a cortical, e aqui em cima eu tenho irregularidade. Essa irregularidade é um processo degenerativo, mas veja, toda cheia de esclerose, cheia de deformidade de borda. Então, isso é um Modic. Por que eu sei que é um Modic? Porque foi feita uma ressonância desse paciente e confirmou que é um Modic. Diferente de uma artrose, que não tem irregularidade do corpo vertebral, tem uma esclerose, mas não tem erosão no corpo vertebral. Aqui tem erosão, tem a calcificação, a esclerose subcondral é dentro do corpo vertebral. Então veja que mesmo no raio-x
é possível a gente encontrar as alterações, classifica, e se ele já tem esclerose, depósito de cálcio, isso significa que já é um MODIC tipo 2 ou tipo 3, que tem uma esclerose subcondral. Quando nós falamos na tomografia, eu vou trocar de lado aqui, para a gente melhorar o espaço. Veja que uma tomografia, num corte sagital, que é o corte que eu quero usar, não no coronal, apesar de aparecer as irregularidades do corpo vertebral e esclerose. Esse paciente foi feito ressonância também, e a ressonância confirma um MODIC tipo calcificação e irregularidade no corpo vertebral. Agora observem aqui, ó, essa imagem bem de perto. Consegue focar? Muito bem. Relativamente bom o espaço do disco, um espaço comprometido com uma bolha de ar dentro do disco, que é o fenômeno de vácuo. É um achado radiológico para os discos degenerados que não tem alteração de vazamento, de extrusão. O gel que estava dentro do disco vaporizou, degenerou e formou essa bolha de ar. Então isso se chama fenômeno de vácuo. Mas o que eu quero que vocês observem, que caracteriza um MODIC na tomografia, é essa irregularidade do corpo vertebral, invadindo o corpo vertebral, para cima e para baixo, as duas faces, lógico, na placa vertebral terminal, e deformou todo o corpo vertebral. Isso é uma tomografia, não é uma ressonância, que classifica MODIC 3, assim como no raio-x, que já aparece as escleroses ósseas. Então apareceu bem aqui, todo mundo consegue ver essa lesão. Veja que a cortical da vértebra é linear, bonitinha, uniforme, e a cortical dessa vértebra toda deformada e calcificada. Vou entrar nas ressonâncias. Uma ressonância ainda no corte sagital, que é a melhor forma, eu quero mostrar para vocês umas variáveis, que não é MODIC. T2, onde líquido brilha, gordura brilha, disco desidratado fica escuro, disco hidratado fica branco, então eu tenho uma qualidade funcional. Notem que nessa vértebra eu tenho uma diminuição de espaço significativa, eu tenho uma fossa, uma fissura, um buraco, que é o nódulo de Small, mas eu não tenho edema da placa vertebral terminal. Então isso não é MODIC. Nós classificamos isso como um processo congênito, o nódulo de Small, que permitiu disco para dentro do corpo vertebral, que é uma hérnia axial intravertebral, e deforma o espaço mando vértebra, fazendo toda a sintomatologia dessas alterações. Veja que a paciente tem uma inversão de lordose, tem processo degenerativo de vários lugares, mas não tem um edema de borda vertebral característica. Qual é a diferença disso? Um processo degenerativo mecânico que pode ter acontecido pela presença do Small num MODIC clássico. Vamos transferir agora para um MODIC clássico. Então percebam, dois exames aqui, ó. De novo, nódulo de Small, disco negro que é desidratado, falta gel dentro dele, porque essa ponderação desse corte sagital da esquerda para a direita, passando pelo centro, eu vou visualizar. Olha o tamanho dessa erosão. Isso é congênito, isso é um nódulo de Small. Agora, se você olhar o espaço imediatamente abaixo, diminuição com edema ósseo. Olha o tamanho desses edemas dentro do corpo vertebral. Veja, uma vértebra toda cheia de indentações, erosões, não tem mais cartilagem entre esses dois espaços,
e o edema invade até a metade do corpo vertebral. E isso é um modique clássico, um modique avançado, mas ainda modique 1, porque é edema. Quando a gente classifica modique 1 e modique 2, ele se mistura porque é líquido. Qual é a diferença desse líquido aqui? No modique 1 é exclusivamente edema inflamatório infeccioso. No modique 2 já é uma substituição por gordura, chamada do tecido ósseo. Como a gordura brilha também na ponderação em T2, que é essa daqui, a gente vê brilhante o líquido, a gordura subcutânea, mas a gordura também dentro do corpo vertebral. Por isso eu digo que o modique 1 e modique 2, ele se mistura porque a densidade do tecido é praticamente a mesma, gordura e líquido. Mas notem então o tamanho desse edema. Vamos considerar que isso é uma bactéria que destruiu essa placa vertebral terminal, destruiu o disco desse espaço. Veja que ela não faz compressão significativa no canal medular, ela faz uma aproximação entre vértebras. E é isso que causa a dor do paciente, porque ele comprime uma faceta na outra, hiperexcita terminações nervosas e classifica como uma síndrome facetária degenerativa, além do modique vertebral. Como é um processo de instabilidade, veja que várias vértebras estão desenvolvendo modique, desde lá de cima, ó, de T12, L1, L1, L2 e assim por diante. Ó. Vários processos de modique. Vamos evoluir para um outro modique. Aqui, mesma coisa, veja que não é o mesmo paciente, são todos pacientes diferentes um do outro, para que vocês vejam várias possibilidades. Ponderação em T2, que é a ponderação que visualiza o contraste entre líquido e osso. Corte sagital, que é o melhor corte para se diagnosticar modique. Vamos ver. Disco ainda hidratado, veja que é branco dentro do disco. Vértebra, 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 vértebra. Hora que a gente chega nessa vértebra, L4, L5, nessa relação, veja, face superior da vértebra L4, já com edema ósseo e começando a ter irregularidade. Mas a face inferior da L4 e superior de L5, toda cheia de indentações e erosões. Isso não é característico de processo degenerativo. Isso é característico de processo de reabsorção óssea. É uma destruição da placa indo para o corpo vertebral. A presença do edema, modique tipo 1 transitando para tipo 2, que é a presença do edema ósseo persistente, a erosão com a destruição da placa vertebral. Em especial, nós temos uma... Então veja aqui, ó, o canal medular com a medula dentro, caldequina, começando lá no cone medular em L1, então veja aqui, T12 L1, a partir daqui do cone medular, a caldequina, estenoses do canal medular, estenose do canal medular, que não tem nada a ver com modique, são hérnias exclusivas, veja que não tem destruição da placa vertebral. O modique não tem estenose do canal medular, ele é uma aproximação entre vértebras e ele tem aqui um nódulo, um cisto, chama cisto de Tarlov. É um cisto da meninge, normalmente achado na região de lombar baixa e sacro, com a presença de bolsas de coleção de líquido, que pode também comprimir raiz nervosa. Então veja quanto diagnóstico nesse paciente. Discopatia degenerativa, hipertrofia do ligamento amarelo, discopatia degenerativa radial, com estenose do canal medular,
MODIC tipo 1, 2, com edema e lipossubstituição e um cisto de Tarlov. É uma coleção de condições que justificaria a dor desse paciente. Então, nós temos que classificar exatamente o que dói. O que dói localizado? Com certeza é o MODIC, porque é a maior aproximação entre vértebras e, portanto, fará uma hipercompressão facetária, excitando terminações nervosas, causando a lombalgia. Veja que esse paciente em especial, que é um paciente crônico, sofredor, que já vem com dor há muito tempo, ele tem uma atrofia da musculatura paravertebral. Ó. Essa musculatura paravertebral, ela tinha que estar tão densa quanto está aqui, na lateral esquerda. No centro, que a gente pega o multífido, o intertransversário, o transverso espinhoso, existe uma substituição maciça por gordura ou uma sarcopenia. Então veja, a sarcopenia ou a lipossubstituição justifica uma imobilização prolongada, uma ausência de atividade regular, que caracteriza a permanência da instabilidade, que caracteriza a perpetuação da patologia, que ela vai evoluir se a gente não quebrar esse ciclo vicioso. E o último exame que eu gostaria de mostrar para vocês, que são duas ponderações. A ponderação continua em T2 e T1. Qual é a diferença da T2 e T1? Como eu já falei, ó, o corte sagital é a nossa melhor vista aqui. Do lado esquerdo, eu entro, passo pelo centro do paciente olhando ele no perfil e saio lá do lado direito. Isso é o psoas esquerdo, isso é o psoas direito, canal medular, forames de conjugação e vejo o tanto de instabilidade e lesão que o paciente apresenta. Ó. Fratura do corpo vertebral, fratura por insuficiência da arquitetura, de placa de cálcio, não sustenta, a vértebra implode, Uma listese, instabilidades. Veja o degrau que se forma nessa sequência de vértebra. Uma 4 para 5, fratura de 4, fratura de 2. Quando a gente chega nesse espaço de L5 sacro, não tem listese, uma discopatia compressiva, veja a bolsa que o disco, que não comprime raiz e não comprime medula, mas uma aproximação entre vértebras. Essa é a característica do MODIC, porque ela destrói a cartilagem, destrói a placa vertebral e permite a aproximação. Veja, mesmo numa fratura, num processo degenerativo, nas deformidades mecânicas, não existe o edema com as indentações e a irregularidade da destruição da placa vertebral. Fratura, isso é uma fratura, listese, estenose dos forames, menos onde tem o MODIC. T2, uma ponderação, contraste entre líquido e vértebra. É uma ponderação onde tudo fica escuro, menos a gordura. A gordura, que está aqui, ó, subcutânea, também está no MODIC tipo 2. Líquido, ela não brilharia como está brilhando aqui. Então, veja, é o mesmo paciente, aquele MODIC, aquele edema ósseo. Isso é edema, é líquido ou é gordura? Essa é a minha pergunta, para classificar tipo 1 para tipo 2. Por quê? Porque ela continua brilhando na ponderação em T1. Veja que nada mais brilha, nem o líquor do canal medular,
nem hidratação de disco se tivesse, mas esse ponto onde acontece a erosão, a destruição da placa vertebral, ainda tem característica, ainda está com um brilho, com uma projeção importante de tecido não calcário. Então veja que tem líquido aqui dentro. Então eu classifiquei nessas várias formas Modic tipo 1 e tipo 2. O que seria o Modic tipo 3? Nessa ponderação, essa imagem ela seria escura, calcária, maciça, porque o Modic tipo 3 já tem uma resposta fisiológica do corpo que hiperdensa com depósito calcário, assim como nós vimos aqui. Esse é o Modic tipo 3. Veja, aí com todos os sinais de 1 e 2, né, erosão, indentações, diminuição de espaço, do Modic tipo 1, 2, 3. Muito bem, eu vou virar aqui para responder algumas perguntas de vocês. Cadê? Me achei. Para que eu tenha luz para falar com vocês. Vamos lá, vou devolver os comentários, apesar de eu não conseguir enxergar muito. Quero saber de vocês como é que foi, o que acharam da aula. Não esqueça de compartilhar essa live, ela vai ficar salva daqui a pouquinho, lá no nosso IGTV aqui do José Lima Online, mas eu estou, nesse momento, à disposição para conversar um pouquinho com vocês e tirar algumas dúvidas. Então, para que vocês concluam o raciocínio, qual é a diferença do Modic para as outras patologias de disco? Modic ela pode ser mecânica, inflamatória, infecciosa. O conceito mais aceito é de que uma instabilidade mecânica ela leva à sobrecarga daquela região, que aumenta a vascularização daquela região e por isso migra essa bactéria que causa essa destruição da cartilagem. Destruição de Ross e Modic, que foram os caras que pesquisaram, que foram lá coletar o material desse disco e encontraram a presença dessa bactéria nessas lesões de disco. Existe Modic sem bactéria? Existe sim. Essa é exclusivamente mecânica degenerativa. Nós temos que considerar essa condição, tá? O que pode agravar a Modic? Sobrecarga mecânica, sobrepeso, tabagismo, diabetes, doenças psiquiátricas. Tudo isso a gente correlaciona com a frequência do aparecimento do Modic. O que nós devemos entender? Que Modic não é uma hérnia de disco exclusivamente de mecânica de projeção. Quando a gente fala da hérnia de disco, comprime, dilata e vai irradiar para algum lugar, foramen de conjugação ou canal medular. Modic destrói a cartilagem e o corpo vertebral e aproxima as duas vértebras uma com a outra. Essa aproximação vertebral não caracteriza compressão de raiz nervosa. Ela caracteriza compressão facetária. Então, quando nós falamos em compressão facetária, nós falamos em lombalgia, dor localizada. Devemos entender, nem todos os pacientes que apresentam Modic reproduzem sintomatologia. Não tem, não justifica isso, tá? Só para saber aqui, Físio Israel, muito obrigado. Leucenir acabou de entrar. Bruna, Carol, obrigado pela participação. Palminhas, muito obrigado. Felipe está aqui.
Jéssica Mioto, muito bem, obrigado pela participação. Gabi Angeloni, muito bem, obrigado. Simara, pronto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, como é que nós estamos de horário aí? Alguma pergunta, alguma coisa? Leucenir, eu que agradeço a sua participação, é sempre bom. Estou à disposição para a gente concluir o raciocínio, caso tenha ficado alguma dúvida. Marcos, o melhor exame para classificar MODIC é, sem dúvida, a ressonância. A ressonância, ela te dá o percentual de gordura, de líquido, e isso é o que nos permite classificar MODIC 1, MODIC 2, MODIC 3. Então, teoricamente, quem classifica MODIC é ressonância, tá? Tem alguma idade que o MODIC pode surgir, ou qualquer idade? Israel, acho que é Israel Almeida, né? Israel, não tem idade clássica, não tem estatística sobre idade. Mas o que a gente percebe e tem que considerar? MODIC, a princípio, é um processo degenerativo. Para se ter um processo degenerativo, é preciso anos de sofrimento. Vamos supor que a pessoa comece a ter um sofrimento aos 20, 30 anos de idade. Ele terá MODIC aos 40. Todo o processo degenerativo caracteriza tempo de incidência daquela mecânica da instabilidade, do sobrepeso, do processo infeccioso, porque a nossa estrutura de disco e vértebra, ela é extremamente resistente e ela suporta por anos. Então vai aparecer MODIC por volta acima de 40 anos de idade. Eu, pessoalmente, nunca vi MODIC em jovem de 20 e 30 anos de idade e trabalho com radiologia há pelo menos 35 anos. Carol, obrigado. Kelly Bacelar, tratamento. Apesar da literatura descrita pelos autores que descreveram a patologia, Rose e MODIC, eles fizeram tratamento com antibiótico, porque eles consideraram que tinha presença dessa bactéria, a bactéria da acne. Então, eles descreveram um tratamento com 100 dias de antibiótico. Mas isso não é um procedimento comum, nem na ortopedia, na neuro ou na fisioterapia. Se a gente considerar que 53% dos pacientes que desenvolvem MODIC têm a bactéria, eu teria que entrar com antibiótico. Mas não se faz estudo a respeito da presença da bactéria no MODIC. Hoje, a ressonância não me dá se é bactéria, se é exclusivamente mecânica. Então, não adianta só manipular a dor lombar, não adianta só fazer reeducação de processo inflamatório, utilizando algum recurso anti-inflamatório. Eu tenho que fazer estabilização. Então, o tratamento do MODIC, caracterizado dentro da nossa profissão, que é a fisioterapia, é reeducação do movimento, é a estabilização segmentar para que você tire a mecânica causal, que é instabilidade. É uma mecânica de sobrecarga que aumenta a vascularização, um processo inflamatório, mesmo antes da bactéria. Então, se eu tirar esse processo inflamatório mecânico, eu estou tratando o MODIC. Uma das contraindicações do MODIC, se você entender que o MODIC, em 53% dos casos, tem uma bactéria e que essa bactéria é nutrida, proliferada, aumentada com a hipervascularização sanguínea, qualquer coisa que você faz de diatermia profunda, ultrassom, ondas curtas, calor, você aumenta o percentual da bactéria. Então, calor profundo é contraindicado na presença do MODIC, se tiver bactéria. Como nós não sabemos quem tem bactéria ou não, não se faz calor no paciente que tem MODIC. Se faz cinesioterapia de estabilização. Posso manipular? Sem problema nenhum, apesar de eu saber que não é manipulação que vai sarar, é estabilidade. Muito bem, boa pergunta. Graças, Gabi Angeloni.
Sara, seja bem-vinda. Muito bem, deixa eu ver se tem alguma pergunta mais aqui. O tratamento deve ser realizado na mecânica e quanto ao processo inflamatório, podemos fazer algo? Acabei de responder a pergunta do Ramão, Luciane. Muito bem. Júlio Carneiro, eu acho que eu também já respondi a sua pergunta a respeito de antibiótico terapia. Apesar da descrição na literatura, não é comum utilizar antibiótico no tratamento do Modic hoje, na prática hoje. Então isso foi descrito, Modic, em 1930, depois de estudado em 1940 novamente, e assim sucessivamente. Então o conceito atual não utiliza antibiótico, mas estabiliza o segmento que hipervasculariza, porque é isso que leva a bactéria para lá. Porque a bactéria nos habita sem problema nenhum. O que faz com que ela se concentre naquele ponto é a instabilidade. Marco Júnior, muito obrigado. Júlio Carneiro, obrigado, beleza. Kelly Bacelar, obrigado, Keliane, pela participação. Muito bem, gente, eu acho que quase 8 horas, todo mundo tem que trabalhar. Nós estamos fazendo essa experiência de horário, 7h15 da manhã às 8h. Muitos podem participar, eu sei que muitos já estão trabalhando ou estão em trânsito. Mas nós vamos continuar. Nós vamos divulgando sempre aqui nos nossos canais. José Lima _ online, José Lima _ físio. Publique seu print, faça propaganda para nós. Clique no aviãozinho, compartilhe a live com seus amigos e curta. Para nós é um prazer. Quero agradecer a presença de vocês aqui nesse horário, acordaram cedo para ver a live. Para mim sempre é um prazer falar a respeito de fisioterapia, falar a respeito de radiologia e falar a respeito de terapia manual, patologias da coluna. Esse é o nosso foco. Estamos em Londrina, trabalhamos na Quality para atender esses pacientes que chegam todos os dias com esse perfil. Trabalhamos. Agora, nesse momento, estou partindo para o aeroporto para ir para Campina Grande, na Paraíba, com meu amigo Elvis Costa, para 2 turmas de pós-graduação até no domingo. Ortopedia e esportiva e coluna vertebral com diagnóstico radiológico. Vou falar de tudo isso aqui durante 4 dias, todas as patologias de extremidade e coluna. Obrigado pela participação. Foi um prazer. Tchau, gente. Vamos lá. Até a próxima. Vamos divulgar. Curta, compartilha. Obrigado, Maurício. Bom dia. Vai com Deus. Obrigado, gente. Bom trabalho para vocês.